Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que você está conosco estudando a lição da Escola Sabatina nesse trimestre. Mais uma vez, mais uma semana chegou e nós estamos indo para a 10ª lição desse trimestre. Esse trimestre tem sido um trimestre muito desafiador. Os temas têm sido fáceis de compreensão, mas desafiadores para colocarmos em prática. E essa semana não é diferente. Nós temos aqui um tema que tem como título um modo emocionante de se envolver. O tema ele já é desafiador, né? Um modo emocionante de se envolver. Como nós vamos nos envolver com a pregação do Evangelho. E o verso para memorizar diz assim: Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38. Começa aqui o desafio. A seara é grande, ela é imensa, mas os trabalhadores para trabalhar nessa seara são poucos. E o desafio nessa semana é justamente envolver mais pessoas para trabalhar nessa seara. É envolver mais pessoas nos pequenos grupos, é envolver pessoas na pregação do Evangelho, que quando as pessoas estão envolvidas em pequenos grupos, elas estarão envolvidas nesse processo da pregação do Evangelho por todos os cantos, por todas as partes onde elas estiverem. E nós temos aqui como exemplo, por exemplo, Jesus teve o seu pequeno grupo, né, com os discípulos. Lá na criação, em Gênesis 1, 26, também nos dá a ideia de um pequeno grupo trabalhando na criação do mundo, quando Deus diz, façamos o homem à imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Paulo foi desafiado, né, com seus evangelistas a pregar o evangelho por todos os cantos ali da onde ele pôde ir, né? Moisés foi desafiado também dessa forma. E nós, nessa semana, somos desafiados a nos envolver em pequenos grupos. Nós não só nos envolvermos, mas participarmos nos pequenos grupos, estar participando de pequenos grupos, motivando outros irmãos a participar de pequenos. Na realidade, a ideia é que todos os irmãos batizados na igreja ou não batizados, todos estejam participando de algum pequeno grupo. E todas as classes da Escola Sabatina sejam pequenos grupos. Por quê? Porque dessa forma nós vamos ter vários pequenos grupos disseminando a palavra de Deus. Nós ali nos pequenos grupos vamos formar novas lideranças, novos instrutores da Bíblia, novos professores. E dessa forma nós vamos estar ajudando a pregação do Evangelho, a estarmos envolvidos nessa pregação até a volta de Cristo. Que desafio grande teremos nessa semana. Que Deus nos prepare o nosso coração, que Deus nos dê sabedoria, nos envolva de tal forma que nós possamos, a partir de agora, nos envolvermos totalmente com a pregação do Evangelho, pequenos grupos, a fim de que possamos ajudar na pregação e apressar a volta de Cristo a esse mundo. Que Deus nos abençoe, que seja uma semana de muitas bênçãos e que tenhamos muitas alegrias e muitos resultados, muitos frutos possamos colher dessa lição. Deus abençoe. É a minha oração por mim e por vós. Amém. O autor das lições desse trimestre é o pastor Mark Finley, que é um emérito evangelista internacional. E como evangelista, o seu prazer, sua verdadeira obsessão é comunicar o evangelho. Então, a tônica da lição dessa semana é um modo emocionante de se envolver. Na parte de domingo, os pequenos grupos são focalizados como uma ideia divina. E a lição, ela relembra que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Divina Trindade, estiveram juntos, unânimes, na criação. E os pequenos grupos, eles foram uma ideia divina. A Divina Trindade formou o primeiro grupo que atuou na história da criação e também na redenção da humanidade, né, após a queda. E é muito importante que nós entendamos
quais são os objetivos dos pequenos grupos. Ao longo da semana, nós estudamos os elementos de uma forma um pouco mais minuciosa, mas, como forma geral, a gente é instado a entender que os objetivos dos pequenos grupos são, por exemplo, criar a experiência de comunidade, originado por Deus lá no Éden, como a gente já viu, e vivida intensamente na igreja cristã primitiva. Os cristãos primitivos, eles viviam em pequenas comunidades. Na época não haviam igrejas. Eles se reuniam em casas, eles desenvolviam toda a técnica de evangelismo, orientados, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Um outro objetivo dos pequenos grupos é tornar cada membro da igreja um discípulo. É descobrir e desenvolver os dons espirituais de cada membro. É muito difícil quando a igreja toda está reunida, uma igreja com, mesmo que seja um número não tão grande de membros, normalmente quem se envolve são poucas pessoas. E a tendência é de que nós acabemos não dando atenção, ou não permitindo que pessoas que talvez tenham capacidade de realizar obras dentro da igreja, cada uma com seu dom, com seu estilo, mas pelo grande número de membros que existe dentro da igreja, elas acabam não recebendo oportunidade. Já dentro de um pequeno grupo, as pessoas se sentem muito mais, digamos assim, à vontade. Elas recebem mais oportunidade. Outro objetivo também é, por incrível que pareça, evitar a apostasia. Ellen White diz no livro Serviço Cristão, por exemplo, que os cristãos cujo zelo, fervor e amor crescem constantemente não se apostatam. E os pequenos grupos dão essa oportunidade, exatamente que as pessoas tenham um fervor maior, se envolvam mais. E finalmente, o objetivo maior é multiplicar-se. Por incrível que pareça, parece um contrassenso, mas o objetivo dos pequenos grupos é buscar mais pessoas, crescer e não concentrar. A partir daí, dividir-se e multiplicando mais pequenos grupos, no caso. A pandemia ela está obrigando, na verdade, nos obrigando a essa experiência de nós podermos, digamos, nos encontrar, como eu faço com alguns amigos. A gente se reúne sábado à tarde, por exemplo, numa praça, e vamos lá, ficamos a tarde toda conversando sobre Cristo, conversando sobre a experiência religiosa, coisa que a gente não fazia no passado. Agora, como a gente não pode estar envolvido em grande número de pessoas, a gente tem essa experiência do pequeno grupo de uma forma bem tranquila, de uma forma nada, digamos assim, organizada, mas é realmente por aí que funcionam os pequenos grupos. É de uma forma, sem formalidade, na verdade. E finalizando, eu gostaria de ler o que a lição nos diz aqui, que os pequenos grupos podem ter vários propósitos, como a gente escreveu alguns, mas seu objetivo principal é ganhar para Jesus pessoas perdidas. Isto é, ao trabalharmos em pequenos grupos, podemos ajudar não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Ou seja, o objetivo supremo dos pequenos grupos deve ser ganhar pessoas. E eu acrescentaria mais um detalhe: ganhar mais pessoas e também assegurar que você mesmo seja um que esteja sempre nos braços de Jesus. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É um prazer estar aqui com vocês para estudarmos a Palavra de Deus na nossa lição. Hoje nós vamos estudar aqui comigo segunda-feira. Segunda-feira é os pequenos grupos nas Escrituras. E o nosso título é o modo emocionante de se envolver no ministério de Jesus. Então, se é o ministério de Jesus, claro que as Escrituras vai nos dar exemplos de como agir, não é mesmo? Nós conhecemos
a história de Moisés. Moisés estava sobrecarregado de levar consigo tantas pessoas, tantos problemas, todos os casos, ele que tinha que ouvir, ele que tinha que julgar. Até que chegou lá o seu sogro, o Jetro. E então o Jetro aconselhou Moisés: não, Moisés, quem sabe tu aceita o meu conselho e não faz assim. E Moisés aceitou. Vamos andar rápido, né? Para que o nosso tempo dê para estudarmos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, que eu já deixei aqui abertinho para a gente não perder tempo. Êxodo, capítulo 18 e verso 21. Então vamos ler. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-se sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, Moisés não precisava levar a carga sozinho, né? Começaram a dividir em grupos. E esses grupos, cada grupo tinha o seu chefe e ia resolver os seus problemas. E claro que eles faziam como nós fizemos os nossos pequenos grupos. A gente lê a Bíblia, a gente ora, nós temos pedidos de oração. E também o pequeno grupo para trazer novas pessoas. Mas naquela época, quando começou aqui, não era, né? Era só para ajudar Moisés na sua carga de levar o povo no caminho certo. Fazer o povo andar no caminho certo, que era difícil, então Moisés precisava de ajuda de outras pessoas. Mas também existe uma coisa muito interessante, irmãos. Especialista em pequenos grupos afirma que o tamanho ideal para interação em um grupo é entre de 6 a 12 pessoas. Então nós conhecemos um outro grupo, né, que tinha 12 pessoas. Quem escolheu 12 pessoas? Jesus Cristo. Parece que 12 é um número muito escolhido pela Bíblia, né? 12 apóstolos. Jesus escolheu 12 apóstolos, mas antes de Jesus escolher esses 12 apóstolos, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele passou a noite inteira orando. Ah, como é que eu sei disso? Lá em Lucas capítulo 6, né? Vamos ver se eu deixei marcado. Acredito que não deixei. Então, já que eu não deixei Lucas marcado, vamos ver Mateus 10, para a gente não perder o nosso tempo. 10 versículo 1, diz assim: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe a Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Depois ele escolheu os 12, que nós já sabemos quem são, não é mesmo? E antes de Jesus, e é isso que diz lá em Lucas capítulo 6, verso 12, que Jesus passou a noite orando para que Deus o ajudasse a escolher os seus discípulos para fazer a sua obra na terra. Por que Jesus escolheu 12 pessoas? Para ensiná-los a fazer o seu ministério. Jesus escolheu 12 pessoas para cada um fazer a sua parte. Jesus deu primeiro o seu exemplo, ensinando como ele agia, para depois Jesus mandá-los para a obra. Antes, aqui depois do verso 4, diz as instruções para os 12. Jesus capacitou-os para levar a mensagem. Jesus diz no verso 7, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ninguém pode cobrar nada para curar ninguém, mas eles tinham uma missão. Era pregar o evangelho e curar as pessoas. Por isso, irmãos, não existe pregação do evangelho sem ajudar o próximo. Primeiro, as necessidades
das pessoas é muito necessário, muito mesmo. Então, irmãos, Jesus preparou seus discípulos com o seu exemplo. Ele preparou eles para a missão, tanto espiritual como na prática. Jesus deu poder para eles através do Espírito Santo, para eles fazerem isso. E nós sabemos que ele escolheu 70 discípulos para começar assim. Depois, quando eles voltaram, foram contar para Jesus tudo o que havia acontecido, né? Conhecemos a história. Quando observavam Jesus ministrando as necessidades das pessoas, aprendiam como usar seus dons. O objetivo de Jesus era alimentar espiritualmente as pessoas e evangelizá-las, né? Como já aprendemos semana passada. Não adianta curar só o corpo e depois morrer e perder a salvação. Eu já ouvi muitos exemplos de pequenos grupos, mas uma vez eu vi um exemplo do pastor Kleber, da Nova Semente, que eles fizeram um grupo maravilhoso de jovens. E esse grupo ficou tão grande, mas esse grupo saía para as comunidades para pregar o evangelho, ajudar as pessoas. Era que nem o grupo de Jesus. Ah, irmãos, precisamos, né, de ter nossos grupos. Hoje, agora nós vamos para a terça-feira. Assim como Jesus criou o corpo humano, organizado para funcionamento, um ajudando o outro, nosso corpo funciona assim, né? Se fôssemos dizer que Jesus é a cabeça, porque o nosso cérebro comanda o nosso corpo, mas um órgão ajuda o outro órgão e nada funciona separadamente. Então, nós fomos organizados para servir em união, juntos, para ajudar o nosso próximo, para pregar o evangelho. Ó, organizados para servir. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Primeiramente, vamos ler o verso 12. 12, verso 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha o verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, para ser desse pequeno grupo aqui organizado para servir, vamos dizer que a igreja, não existe diferentes pessoas. Todos são recebidos por Jesus. Todos são recebidos para ser servos de Deus, para servir ao próximo em um só Espírito. Deus dá dons para todos. Todos têm os seus dons. Assim como o nosso corpo humano, a artéria, a veia, qualquer órgão do nosso corpo é para servir o outro, assim nós também somos organizados para servir. Aqui na nossa lição, eu quero ler o verso 13 com vocês e depois o 22. O 13 nós já lemos, agora é o 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vai até o 25. Agora vamos ler o 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Quer dizer que Deus deu muito mais honra para o que menos tinha. Parece, né? Parece que não tem valor, mas tem. Interessante, né, irmãos? Nossos olhos, nossos ouvidos, nosso paladar, tudo é necessário no nosso corpo. E são assim, todos juntos, organizados, intercalados para servir. Nós também devemos ser organizados. Não importa a nossa origem, não importa os nossos dons,
Cada um tem o seu dom e todos são necessários. Nós vamos continuar o nosso estudo agora dizendo assim, eu quero ler com vocês aqui, ó. Na maioria dos casos não podem funcionar sozinhos os nossos órgãos, né? Nosso corpo não é apenas um conjunto de órgãos separados que trabalham de modo independente. Cada função corporal é organizada em um sistema integrado que trabalha com um objetivo comum, é fazer o nosso corpo se manter vivo. E assim, queridos irmãos, nós somos organizados também na igreja. Cada ministério não trabalha sozinho. Precisa de ter um grupo de pessoas com talentos, com dons diversos para fazer funcionar. Nossa igreja é assim e Jesus ensinou que é assim, é necessário. Os pequenos grupos proporcionam um ambiente para o exercício dos dons espirituais e podem ser o centro de evangelização de uma congregação. Começa sempre com um pequeno grupo. Na minha vida, eu comecei estudando, conhecendo a igreja num grupinho bem pequeno. E quando a igreja é muito grande, tem que dividir em grupos. Senão as pessoas nem se conhecem, nem sabem das necessidades uns dos outros, não sabem das necessidades espirituais. E os pequenos grupos fortalecem a parte espiritual da pessoa. Dá para convidar vizinhos, dá para convidar amigos, dá para ver as necessidades dos amigos. Às vezes tem amigos que precisam de orações, precisam de trabalho, precisam da ajuda, da nossa ajuda, daquele grupo, precisa ajuda do grupo. E às vezes esse grupo precisa de uma ajuda maior, que daí a gente pode levar para um ancião, para um pastor, assim como era lá no tempo de Moisés. A mesma coisa. Olha o que Ellen White diz. A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi me apresentada por aquele que não pode errar. Foi Deus que disse que era necessário. Se há na igreja grande número de membros, convém organizar pequenos grupos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organize-se num grupo de obreiros, porque sempre num pequeno grupo vai ter o ancião da casa, a pessoa que vai pregar a palavra, vai ter uma pessoa responsável pela música. Irmão, eu já tive tanto pequenos grupos na minha casa, também na casa da Cristiane. E vou dizer para vocês que é muito bom participar do grupo, mas ainda não foi feito. Na minha vida, ainda não fiz um grupo, verdadeiramente esse grupo que a igreja quer, que Deus quer. É fazer pessoas se converterem para a igreja, fazer esse grupo crescer para se transformar numa célula da igreja. Que Deus nos abençoe e que possamos chegar a esse ponto, irmãos. Continue estudando porque a lição, continue se organizando porque tudo na nossa vida precisa de organização e com Deus também é assim. Peço para Deus abençoar vocês e que todos nós possamos ficar unidos, Senhor, em Jesus com os mesmos pensamentos. A união faz a igreja crescer, faz a nossa fé crescer. Amém. Meus irmãos, bom dia. Acredito que estejam vocês todos alegres, como eu estou, porque hoje é sábado, hoje é o dia do Senhor, é o dia do descanso e é o dia de nós adorarmos a Deus. E que bom que você está aqui junto comigo para nós estudarmos, ou seja, dar seguimento, né, à nossa lição da Escola Sabatina, que tem por título o modo emocionante de se envolver. A propósito, você se envolve? É só uma pergunta. Depois, domingo, nós falamos pequenos grupos, uma ideia divina. Você concorda que os pequenos grupos são uma ideia divina?
É só uma pergunta. Na segunda-feira, os pequenos grupos na Escritura. Você concorda que os pequenos grupos, sendo uma ideia divina, consta das Escrituras? Pois é. Terça-feira, organizados para servir. Primeiro, você é organizado? Eu sou organizado? Pois ora, temos que nos organizar para melhor servir. E finalmente chegamos na quarta-feira. Eu quero falar um pouquinho para vocês, espero que você entenda, e essa palavra serve para mim também. Os pequenos grupos no Novo Testamento. O nosso manual diz que a igreja do Novo Testamento cresceu exponencialmente. Meus irmãos, você sabe que quando nós vivemos numa comunidade grande, mais de 10, 15, 30, 100 pessoas, tem os mais cultos, os menos cultos, e isso não é culpa de ninguém, não é desejo de ninguém saber pouco, né? E às vezes nem é desejo de ninguém saber muito, mas são os dons que são distribuídos. E veja que a igreja do Novo Testamento, ela cresceu exponencialmente. O que eu quero dizer com isso? O que a lição quer dizer com exponencialmente? Olha, em álgebra, aquele ramo da matemática, você sabe que o que é uma coisa exponencial? É uma coisa grande, é uma coisa às vezes difícil de calcular. Então a lição faz esse paralelo aqui e coloca essa palavra dizendo que a igreja no Novo Testamento, ela cresceu de uma maneira tal incalculável, né? E um dos fatores que contribuíram para o crescimento da igreja foi a estrutura organizacional de pequenos grupos. Você pode ter certeza, meu irmão, que se nós não nos organizarmos, não fazer o trabalho de Deus com os grupos organizados, ele não vai prosperar. E Paulo, um homem que trabalhou muito, você sabe, né? Está lá em Apocalipse, todas as igrejas, né, que Paulo plantou. Então, em Atos é mencionado com quem Paulo trabalhou. Ele trabalhou com todas as pessoas que para ele eram muito importantes. E chamava, apesar de muitos, chamava pelo nome, tal era o conhecimento e a boa relação que ele tinha com essas pessoas. E aquelas pessoas tinham também, que nem nós temos hoje, diferentes dons. Elas vieram de distintas origens e culturas. Mas cada uma delas tinha uma contribuição valiosa na causa de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o que nós podemos colher dessa lição de quarta-feira? A pergunta que eu sempre fico me fazendo e querendo fazer também na classe é sobre uma observação que um certo pastor disse uma vez, e mais de que apenas um pastor, outras pessoas também falaram o seguinte: se nós estudarmos durante 5 anos a lição da escola sabatina, nós nos tornaríamos um pastor, né? O que é isso? Uma pessoa de maior conhecimento, uma pessoa mais aprofundada da palavra, um líder, um pastor de ovelhas. Fecho parênteses. Então, a lição nos diz que a igreja cresceu e muito, exponencialmente, fundamentada na questão organizacional. Agora eu pergunto para você, a nossa igreja, a igreja que você congrega, ela tem crescido? Fica para você. Não precisa responder, mas é um questionamento para nós avaliarmos. Será que se nós direcionarmos, como foi no Antigo Testamento, a nossa vontade e o nosso trabalho para os pequenos grupos, será que a nossa igreja cresceria um pouco mais?
Pensemos nisso, meus irmãos. Essa foi a lição de quarta-feira. E eu vou dar uma olhadinha com vocês também na lição de quinta-feira. Dinâmica dos pequenos grupos. Você já notou que a dinâmica, ela faz parte da organização? Para se ter uma dinâmica, precisamos ter uma organização. E para ter essa organização, nós precisamos ter uma dinâmica. E os primeiros cristãos reuniam para interceder pelos outros, por exemplo. É uma estratégia. Por que eles se reuniam? Para interceder pelos outros, orar por suas preocupações, ter comunhão acolhedora, estudar a palavra de Deus, ajudar a proteger uns aos outros contra os falsos mestres, meus irmãos. Não seja você que nem uma folha à deriva numa água corrente, sendo levada pela força dela. Temos que orar um pelos outros para a gente não cair em qualquer pensamento dúbio ou às vezes falso. E mais, participar por atividades evangelísticas. Temos que ter em mente, irmãos, que os pequenos grupos fazem a grande diferença e são uma arma nas mãos do Senhor. Deus queira, oremos por isso, que nos organizemos, né? Que criemos estratégia, formemos nossos pequenos grupos com essa incumbência toda de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de orar uns pelos outros para que não caiamos, inclusive, em tentações ou nas armadilhas dos falsos mestres. Uma outra coisa, irmãos, que nós temos que levar em conta. Veja a comunidade que você mora, a igreja que você congrega, o número de participantes. Por exemplo, você tem 100 membros na sua igreja e tem, vamos dizer assim, na redondeza onde você mora, 10.000 habitantes. Qual é a proporção? 1%. Então veja o que disse Jesus. Ele disse que a seara, na verdade, é grande, mas também ele apontou o problema, dizendo que os trabalhadores são poucos. A seara, na verdade, é grande. Lembre da proporção que eu falei. Mas ele também apontou o problema. Qual é o problema? O problema é que os trabalhadores são poucos. E se você, que nós estudamos na outra lição, é o sal da terra, que faz a diferença, você tem que se empenhar nos pequenos grupos, formar o seu pequeno grupo. Se não quer formar, participe de um, organizadamente, e vamos pregar a palavra de Deus para abreviar a volta de Jesus. Queridos irmãos, que você tenha tido um proveito dessa lição, e eu aproveito para agradecê-los por sua atenção. Tenham um ótimo final de sábado, todos vocês, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É o meu desejo e oração. Amém. Estamos chegando ao final de mais um estudo. Muito obrigado por aqueles que colaboraram conosco, o Jorge, o Domício, a Vera, o Darcy. Com certeza, foi de um nível de aprendizado muito grande. Estamos muito satisfeitos com esse estudo e gostaria apenas de fazer o encerramento colocando 4 pontos principais que merecem toda a nossa atenção, fazendo assim um resumão de tudo aquilo que foi dito, Existem 4 pontos fundamentais que são a resultante da atuação dos pequenos grupos. Lembrando sempre que os pequenos grupos não têm uma origem humana, e sim, ela vem de um propósito divino utilizando agentes humanos, e nós estamos
no meio desse contexto aí. Então, tente memorizar, né, e acompanhe comigo. Na realidade, nós podemos dizer que são vantagens. Quais são as vantagens do pequeno grupo? Quando alguém faz alguma coisa, mas que vantagem que eu tenho? Pois bem, vamos ver qual é a vantagem que você tem fazendo pequeno grupo. Você consegue interceder pelos outros. E as pessoas nos nossos dias necessitam muito de intercessão. Assim como as outras pessoas também podem interceder por você. Então, a primeira vantagem é a intercessão, interceder pelos outros. O segundo ponto de destaque é compartilhando o calor da comunhão. Normalmente nós estamos em um ambiente, no pequeno grupo, onde existe o calor humano, onde existe a afetividade, a positividade. E isso é maravilhoso. Então esse aconchego que existe no pequeno grupo, muitas vezes nós não encontramos, né, na pequena igreja, que é o grupo maior, que claro também é indispensável, mas o pequeno grupo ele tem essa característica aí, a questão do calor humano. Terceiro ponto, que a gente estuda e exercita a palavra de Deus. Nós poderíamos ser belos teóricos, ter um amplo conhecimento de textos bíblicos, de determinadas passagens, de conteúdos teológicos, mas o que realmente dá vida é a prática. Mais uma vantagem, a quarta vantagem, memorize aí. Quarto ponto, aprender a realizar atividades de missão. O pequeno grupo é uma grande escola na qual nós aprendemos a realizar atividades de missão. Desde sair, fazer visitas para pessoas que estão necessitando, asilos, creches, casas de passagem, pessoas que estão expostas na rua, demais níveis de pessoas fragilizadas socialmente. Quanta coisa é possível fazer em termos de missão. Distribuir sanduíche na rua, levar um agasalho para alguém nessa época que a temperatura é mais baixa, cortar a grama de alguém. Então, estamos chegando ao final. Vou destacar agora de maneira objetiva e relembrar para você os 4 pontos. Acompanhe comigo ponto a ponto rapidamente. Interceda pelos outros, compartilhe o calor da comunhão, estudar e exercitar a palavra de Deus, aprender a realizar atividades de missão. Acredito que a partir de agora você esteja estimulado e preparado para criar, ou, se você já participa de um pequeno grupo, aprimorar este pequeno grupo. A partir de agora, é tudo com você. Obrigado pela sua companhia e tudo de bom. Senhor, abençoa nossas famílias. Abençoa essa fonte geradora de cidadãos conscientes e livres. Abençoa os lares para que em todos eles reinem a compreensão e a harmonia. Abençoa os pais para que sejam amor, força e sustento para todos. Abençoa as mães para que sejam luz, vida e ternura. Abençoa os filhos, a fim de que possam crescer honestos e responsáveis. Abençoa, Senhor, as famílias que sabem partilhar seus bens, casa, alimento, educação e saúde. Amém.